Capítulo 1. Permitam que me apresente. Minha necessidade de libertação está saturada. Uma odisseia moderna. Como quase todos os fatos citados neste livro, não somente pelo que representam de novo e único, estão ligados a mim e a membros de minha família, é conveniente que, antes de mais nada, apresente-me ao leitor. Ele deve saber que não pertenço à classe de pessoas que dispõe de medida insuficiente de crítica e autocrítica e que dão rédeas soltas às suas fantasias e devaneios. Estou cônscio da extensão daquilo que apresento ao público nestas páginas e da responsabilidade que com isso assumo. Assim, não posso esquivar-me, no início deste relato, do fato verdadeiramente sensacional sobre a ereção da ponte entre o aqui e o além, de fornecer alguns dados biográficos mais importantes. Não pertenço a qualquer partido político, nem a nenhuma seita religiosa, ordens secretas ou a quaisquer movimentos e diretrizes ligados a correntes de ismos. Nasci em Odessa, à margem do Mar Negro, no princípio deste século. Meus pais são do Báltico e meu pai era médico. Hoje sou cidadão sueco. Antes fui obrigado a mudar por 2 vezes a minha nacionalidade, em consequência das ocorrências políticas de 1917. Minha infância, eu frequentava a escola teuto-russa, transcorria feliz e harmoniosamente, até que a Primeira Guerra Mundial desfechou um violento golpe contra a segurança doméstica. Ainda menino, pude sentir o efeito arrasador da Primeira Guerra Mundial. Mas a verdadeira catástrofe rompeu em seguida, com a Revolução Russa, que durante 3 anos de guerra civil mostrou sua verdadeira face. Sem levar a visão interior às pavorosas minúcias das ocorrências de então, basta mencionar que a nossa vida diária era ameaçada por constantes ondas de terrorismo, seguidas de perto pela falta extrema de víveres, miséria gritante, tifo exantemático e uma epidemia de cólera. Não obstante, a vida continuava. A necessidade obriga à objetividade e nos ensina a viver no presente. Durante breves intervalos, quando não havia tiroteio, tomávamos banhos de sol na praia. Estávamos constantemente famintos, sentíamos um frio horrível durante o inverno, e dançávamos para nos aquecer nos aposentos frios. Apesar de toda a miséria e perigo, o homem suporta, principalmente na juventude, muito mais do que se supõe. Durante esses 3 anos de guerra civil, Odessa foi libertada 14 vezes, com lutas sangrentas nas ruas. No entanto, as consequências dessa libertação eram sempre as mesmas e envolviam, como que numa sequência alternada, todas as camadas da população com suas violências, em que o intelecto sofria mais. Posso atribuir exclusivamente à misericórdia do destino o fato de ter minha família escapado ilesa. No ano de 1925, conseguimos enfim mudar-nos legalmente para a Estônia. Quando, em 1932, viajei em companhia do meu professor de canto para a Palestina, com o intuito de lá continuar os estudos, fui mais uma vez atingido por perturbações belicosas, ao irromper o terror árabe contra o povo judaico. Terror é terror, e para os que estão sujeitos ao sofrimento, é mais ou menos indiferente se ele é executado em nome da religião ou da ideologia racial, se, em maior ou menor escala, da direita ou da esquerda. Depois de 7 anos de permanência no estrangeiro, regressei à casa de minha mãe na Estônia e fui surpreendido pela Segunda Guerra Mundial, justamente na época em que os 3 estados bálticos estavam prestes a serem libertados pelos russos. Mais uma vez se repetia a velha história, só que numa versão mais moderna. O tema continuou: ditadura, guerra, terror e libertação. As variações em contrário correspondiam aos métodos de libertação das respectivas autoridades dominantes e eram, conforme as circunstâncias, realizadas com devastadores ataques de bombas, deportações em massa, campos de concentração, tiros na nuca e câmaras de gás. Assim, desde a infância, havia ao meu redor constantemente indigência e perigo, nunca uma verdadeira paz, tranquilidade e aquele clima de confiança de que o jovem tanto precisa. Naqueles tempos, nada se podia fazer para atenuar essa enorme penúria, de modo que logo assumi uma posição decisiva. Desde a infância, tomei verdadeiro horror a tudo que se relacione com armas, violências, assassinatos e imolação das massas, sejam contra homens ou animais. Por isso, tornei-me vegetariano. As carreiras que escolhi correspondiam à minha vocação natural.
Na mocidade fui cantor e nos anos mais avançados dediquei-me à pintura. Embora tenha estudado 9 anos, não tive a oportunidade de exercer senão por 2 anos a profissão de cantor, em consequência de uma enfermidade hepática e de um resfriado crônico. Felizmente, ainda jovem, concluí meu curso de pintura, de modo que passei, naturalmente e sem problemas, a exercer a nova atividade. Como pintor, fiz inúmeras exposições e viagens ao exterior, e pude estabelecer estreitas relações, cheias de alternativas, com as mais diferentes pessoas de todas as camadas sociais, pois todas as portas se abrem mais facilmente a um artista. No verão de 1958, deixei novamente a Itália, rumo a Estocolmo. Passei em Pompeia uma temporada maravilhosa como um conto de fadas, em intensa atividade, e estava justamente com a ideia de aí realizar um plano de trabalho. Essa cidade, outrora soterrada, exercia sobre mim, desde a infância, um mágico fascínio, que perdurou durante toda a minha vida. Naquela primavera de 1958, aconteceu algo que, na realidade, superou totalmente as minhas mais íntimas aspirações. Conseguirá de repente e de maneira surpreendente e agradável, organizar uma exposição em Pompeia, justamente no coração da antiquíssima cidade, na arejada palestra das Termas de Foro. Simultaneamente estava pintando um enorme quadro baseado em seus interessantes motivos e que me proporcionava muita alegria, aliada à circunstância toda especial de poder exercer a minha atividade na bela casa do chamado poeta trágico, situada no lado diagonalmente oposto ao local da minha exposição e cujo peristilo aprazível tinha sido transformado em ateliê, pois o quadro que eu estava pintando tinha 9 metros de comprimento e exigia um ambiente espaçoso e adequado. Desde o nascer do sol até o anoitecer, dedicava-me a esse quadro, desfrutando da atmosfera de sonho daquele velho casarão escavado das ruínas. Às vezes, largava o trabalho e perambulava pelos becos estreitos. Como possuísse a chave mestra de todas as casas, pude obter uma visão mais ampla da cidade. Na inauguração oficial do meu quadro, que aliás coincidiu com o encerramento da exposição, recebi, inesperadamente, a gentil proposta de colaborar, na próxima primavera, na escavação de uma casa em Pompeia. É fácil compreender o que esta proposta significava para mim. Naquela época eu estava no auge da minha carreira artística, e parecia-me quase inconcebível que o sonho de minha vida, cooperar numa escavação, seria realizado tão facilmente. De volta a Estocolmo e ainda extasiado pelo sucesso, comecei a preparar-me para a concretização dos meus planos com relação a Pompeia. Mas, de repente, aconteceu algo que abalou momentaneamente o meu entusiasmo e depois, lentamente, mas num desdobramento consequente, paralisou as minhas atividades artísticas e todos os planos para o futuro, ante a perspectiva de uma experiência muito diferente e tão incrível, que começou a modificar a minha maneira de pensar e sentir, e até a minha consciência, levando-me a viver, passo a passo, uma nova realidade. E isto começou assim.